Meu irmão, seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, um livro fantástico, que o Lucas é como se continuasse o Evangelho de Lucas, só que agora através dos apóstolos, dos primeiros trabalhadores do cristianismo. É como se fosse a história do cristianismo primitivo. Ele falando de alguns discípulos, mas do Pedro e do Paulo, que falou mais nesse livro, mas dá para você ter uma ideia como eram as primeiras comunidades cristãs, como eram os trabalhos daquela gente, porque o Espiritismo é a volta do cristianismo primitivo. Nós temos que tomar Jesus como modelo e guia, e não Jesus deformado pelas séries de teses teológicas que apareceram por aí. E também temos que entender as primeiras casas do cristianismo como o Espiritismo convidando para a volta daquelas primeiras casas do cristianismo. Mas nesse capítulo nós vamos seguir a sequência do que o Lucas escreveu e eu estou usando a Bíblia atualizada do Ferreira, para você poder entender. Nesse capítulo 22, está lá, capítulo 22, no versículo 1, ele começa dizendo, Paulo apresenta a sua defesa. Lembra que Paulo tinha vindo para Jerusalém. Foi dito por vários médios, que é profetas, que é médios, no fenômeno mediúnico, dito para ele que ele seria preso e teria algumas contrariedades. Que o médio Ágabo, ele até faz uma encenação igual aos profetas do passado, alguns faziam encenação, como Isaías e outros, encenação, e encena a cena do tirando o cinto do Paulo, amarra os pés, os braços e diz que ele vai ser preso em Jerusalém e vai ser entregue aos gentios. Que é o que acontece? A mediunidade, o fenômeno mediúnico, você vai entendendo isto muito claro. E o Paulo chega em Jerusalém para acalmar as pessoas que diziam que ele estava indo de encontro às leis de Moisés, estava profanando o templo, condenando tudo que Moisés ensinava. Não é verdade, porque as leis divinas continuavam, os 10 mandamentos continuavam, as leis disciplinares é que muda. Ele dizia que, por exemplo, a circuncisão, um gentil para virar cristão não precisa fazer a circuncisão, se quiser fazer. Então isso incomodava as pessoas e diziam que ele estava profanando. E ele, para acalmar as pessoas, ele leva 4 discípulos e vai fazer os rituais que a igreja manda fazer, que o judaísmo manda fazer. Inclusive raspa a cabeça dos rapazes, ele vai pagar essa despesa, faz aquilo tudo direitinho, mas ele lá no templo, alguém já agarra ele dizendo, é esse homem que está contaminando, porque na realidade o Paulo era uma das figuras de proa do Sinédrio, ele era a figura de proa, ele era um jovem brilhante do Sinédrio, e depois que ele toma consciência daquilo, ele que perseguiu os cristãos, ele que praticamente foi o responsável pela morte do Estevão, prendeu os primeiros cristãos e depois ele muda quando ele vê Jesus na entrada de Damasco, e aí ele muda. E muitas pessoas lá no Sinédrio não perdoavam isto. Então queriam matar o Paulo de todo jeito. E aí ele começou, tiraram ele de dentro do templo, bota no pátio, porque no templo não podia, e começam a bater nele. Quando o chefe do Império Romano, o militar-chefe, entra lá e vai lá e tira o Paulo. Porque aquele motim, avisaram para ele, ele pensou que tinha sido um egípcio que queria fazer uma revolução lá na realidade, e fugiu com 4.000 pessoas para o deserto, mas na realidade ele pensou que era o egípcio, nem era o egípcio. E quando ele vai, prende o Paulo, algema para acalmar as pessoas, mas assim mesmo até para tirar ali do pátio as pessoas gritando, querendo que matasse. E Paulo vira para o comandante e diz, eu posso falar com esse povo? E o comandante espanta, mas você fala grego? Que ele pensou que era egípcio. Ele falou, não, eu sou romano. E ele fala grego. E o comandante deixou ele ali falar para as pessoas ali no templo. E o Paulo começa um discurso dizendo assim. Ele fala, está no templo, está lá no pátio, mas ele, na janela ele fala para o povo.
Irmãos e pais, escute agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Começa a falar. Quando ouviram que Paulo lhe falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte. Caminho, a turma da Casa do Caminho, esse caminho até a morte. Prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disso são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco. E fui até lá para trazer amarrado a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz no céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você o persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de que estava falando comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levanta-te, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. E tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a vista. Nesse mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido, e agora que está esperando. Levante-se, receba o batismo e leve seus pecados, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, orava no templo, sobreveio em êxtase e vi o Senhor, ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti, quando eles se derramavam o sangue de Estevão, tua testemunha. Eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas do que o maltava. Mas ele disse: vá, porque eu enviarei para longe aos gentios. Ele estava falando a lição imensa. E eles calados ouvindo, e ele conta nesse capítulo a mediunidade de Paulo, que começa Paulo como grande médium, no início do trabalho dele. A mediunidade dele é equivocada, a serviço das trevas, apesar de estar pensando que está a serviço de Deus, começa a perseguir os cristãos primitivos. A mediunidade descontrolada. A mediunidade que não trabalha com a ética moral ensinada por Jesus. Médios descontrolados, que nós temos em tantas partes. No meio espírita tem médios descontrolados. E de vários, na Umbanda, no Candomblé, tem médios descontrolados.
Mas tem médio descontrolado também na igreja, ou alguém pensa que um papa que decretou a Inquisição não era um médio descontrolado, fez guerras santas, ou pensa que alguns pastores que estão aproveitando das ovelhinhas para explorar também não é um médio descontrolado. Mas não é esse sentido que quer dizer a mediunidade de Paulo, que era descontrolada. Ele vai em Damasco perseguir os cristãos, buscar sobretudo o Ananias, que ele estava querendo pegar o Ananias. E lá ele tem a mediunidade de ver o Cristo aparece para ele, e ele fica cego, escuta a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é o Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. E o Paulo, naquele instante, sabendo que está diante de um ser gigante, ele pergunta: que queres que eu faça? E Jesus diz: vai para Damasco, espera ajuda. E o Paulo fica 3 dias lá com fome, lá na pensão, lá assim, só em oração, quando aparece o Ananias. O Ananias, que Jesus aparece para ele mediunicamente e diz: Ananias, vai curar o olho do Paulo. E o Paulo diz, o Ananias: mas mestre, o Paulo nos persegue. Ele diz: não tem problema, ele é vaso escolhido. E Paulo vai lá e o Ananias cura o Paulo. O Ananias, que o Paulo queria prender, vai curar os olhos do Paulo. E começa a dar as primeiras lições de cristianismo para o Paulo. E o Paulo volta para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele quer ensinar. E Jesus aparece para ele e diz: vai embora, que eles não vão entender. E o Paulo diz: mas eu, mestre, ele querendo ainda enfrentar Jesus: mas mestre, eles me conhecem, sabem que eu sou daqui, por que eles não vão entender? Paulo disse: não vão entender. Você vai para longe, vai ensinar os gentios. Por isso que Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios. E Paulo vai levar os ensinamentos dele para lugares longe. Vai dar testemunha e vai voltar para Jerusalém para dar testemunha. Mas vai levar as testemunhas, como diz, até os confins do mundo. Até o Império Romano ele vai dar as construções, porque é um médio que agora compreende, entende, e aí faz esse discurso ali, que vai continuar o desenrolar desse discurso. No próximo capítulo nós vamos entrar. Por isso que eu digo, a mediunidade entendida cientificamente e filosoficamente, como Allan Kardec trouxe, é muito mais fácil você entender o fenômeno mediúnico, que sempre existiu, mas não tinha explicação filosófica e científica. Apesar do Pentecoste, é um caminho também marcante, porque o Pentecoste mostra a mediunidade a serviço do Cristo e para o Cristo. Mediunidade a serviço do Cristo e para o Cristo. No entendimento do Espiritismo, você vai fazer bom uso da mediunidade. E todos nós somos médios. Fique atento para o uso que você está fazendo da sua mediunidade. Leia o livro dos médios para entender mediunidade. Começar a entender. Para você entender esse livro, Atos dos Apóstolos, se você entende mediunidade, é muito mais fácil de entender e compreender, não como milagres, mas compreender como um fenômeno perfeitamente dentro das leis divinas. E, nesse caso, uma mediunidade a serviço do Cristo e para o Cristo. Que Deus te guarde, boa sorte, te abençoe, proteja você e sua família. E não esqueça, tome o caminho do bem e deixe o pau quebrar. Até o próximo encontro.